às vezes eu fico nervoso, ou eu fico, não sai, porque o foco tá em mim. Como é que tá meu cabelo, se a minha barba tá feita ou não, se eu tenho ruga ou se eu não tenho, se eu sei lá o que ou sei lá o que, ou se eu tô falando bem ou não tô falando bem. O foco tá em mim. E eu esqueço que o foco é a audiência. Só quer aprender. Quando eu tô nervoso, eu faço duas perguntas pra mim, de verdade. Érico, você tá tentando ser quem você não é? E às vezes, ó, sou humano, às vezes eu tento ser quem não é, às vezes eu tento impressionar, entendeu? Dois, o seu foco tá em você ou nas pessoas para quem você tá falando? Cara, quando o foco chega, quando isso chega aqui, o foco não tá em mim, tá nas pessoas que tá falando, parece que eu tiro 300 quilos do meu ombro. Bom dia, empreendedor. Bem-vindo ao Projeto 747, às 7h47 da manhã, em ponto. Eu trabalho com confecção aqui na minha região. Na minha região aqui, confecção é o forte. Aqui é onde a gente começa, geralmente, acho que 70%, mentira, 70% é muito. Mas eu acredito que pelo menos 50% a 60% da população, ela tem envolvimento com confecção, certo? Sim. Ela aqui é muito forte com isso. Assim também como Toritama e Santa Cruz. Eu estou estudando aqui para que eu possa conseguir lançar um curso, certo? Onde eu possa ensinar as pessoas a confeccionar o produto delas. Porque muita gente, ela tem... Poxa, às vezes o cara tem uma loja e não consegue fazer isso. E muitas vezes o cara tem vontade de colocar sua própria marca e não tem como fazer isso porque não tem o conhecimento das vias que tem que seguir. Então, como eu ofereço o Private Label, por exemplo, você tem sua marca e eu vou lá e coloco tua marca nos meus produtos, eu não tenho mais marca, a minha marca quase eu não vendo, certo? Então eu prefiro fazer dessa forma porque eu já vendo casado. E aí eu tenho essa dúvida contigo. É interessante, de repente, lançar como Private Label, ensinar as pessoas a fazer o Private Label, comprar de outras marcas aqui na minha região e vender? Ou seria mais interessante eu lançar o cara fazendo o próprio produto, comprando tecido, cortando, costurando, enfim, esse processo? Ó, a minha opinião, uma coisa não para a outra. São dois grandes ideias de produto, na minha opinião. Então você pode escolher um que você acha que você tem um pouco mais de paixão. Eu acho que a gente sempre tem um pouco mais de paixão para uma das ideias. Se você tiver igual para os dois, tira um cara coroa. Mas começa por um e, eventualmente, vai ficando com a cabeça para lançar o segundo. Não muito rápido, tá? Eu quero que você faça pelo menos um 6 em 7 com o primeiro. Que massa. Tá, e aí você já tem uma ideia de um segundo produto, nada te para, porque o cara que compra do primeiro, ele pode ser um cliente do segundo, ele pode querer aprender o private label, né, ou ele pode querer fazer do zero. Então, eu acho que duas ideias são boas, elas não são mutuamente exclusivas, isso é, uma não exclui a outra, né, elas podem estar trabalhando, só tenta não fazer tudo de uma vez, um de cada vez, tá bom? Tô fazendo um lançamento de semente, na verdade. Eu tenho um parceiro que ele... Tipo um afiliado, que ele tem cerca de 10 mil leads. E aí eu pensei, como que eu vou engajar agora esse povo que não me conhece? Nossa, nervosa. Que não me conhece, porque é na mesma área, porque fala sobre autoestima, sobre a mulher, mas não é o meu público, né? E fora isso, eu tenho 800 pessoas de contato de WhatsApp, que são pessoas que já passaram por mim, por sessão individual ou curso. E agora, eu estou aquecendo essas meninas no grupo do WhatsApp. E aí eu fiz um grupo mais reservado com 150 meninas que praticamente já fizeram a pré-inscrição do curso, do Semente. E a minha pergunta é como aquecer esse pessoal dos e-mails. Então tá bom. Que não me conhece. Esse pessoal que não te conhece vem de uma recomendação, certo? Sim. O quanto ele recomenda você é o aquecimento. Te dar um exemplo. Vamos supor lá que no tempo onde você estava arrumando namorado, namorada, você estava atrás de uma pessoa, um parceiro, e aí vem uma amiga sua
fala assim, amiga, você tem que conhecer esse cara. Ele é super legal, ele é o par perfeito para você, ele pensa igual você tem que casar com ele, alguma coisa do tipo. Eu acho que vocês são almas gêmeas. Quando ele chega perto de você, ele já vem com um pré-conceito, né? Um conceito prévio muito grande. Porque ele vem com a bagagem da recomendação da sua amiga que você confia. Então, ele não precisa fazer muita coisa, não. Ele só não pode estragar muito a parada. Porque ele já vem com uma parada. Então, quando vem a recomendação, o tipo de lead recomendada, é o melhor tipo de lead que tem. Tanto na arte de sedução, né? A lead recomendada é a melhor lead que tem. Já vem recomendada, já vem pré-selecionada, enfim. E aí, o que acontece? No mundo digital é a mesma coisa. Então, a pré-seleção e o aquecimento geralmente é feito com o cara e com o relacionamento que ele tem com as pessoas. E é isso que vem a sacada. Por exemplo, hoje eu vou fazer um stories pré-recomendando 2 pessoas que são foda pra caramba. Vou fazer isso. Se você seguir o stories mais pra frente, você vai ver. Eles vêm lá dos Estados Unidos, de verdade. Eu paguei uma passagem de primeira classe para eles chegarem aqui e passar um dia e meio comigo para eu aprender com eles. De verdade. Quando eles falam inglês, eu vou falar assim, galera, segue essas pessoas. Se vocês não seguirem, é porque vocês têm um parafuso a menos na cabeça, para não falar outra coisa. Porque eles são fantásticos. A quantidade de dinheiro que eu pago só para passar um dia inteiro com eles, um dia e meio com eles, é incrível. E eu vou falar isso. Vocês nem conhecem ele. Mas as chances são que você já vai entrar com a minha recomendação, porque vocês me conhecem, que você sabe que eu recomendo qualquer coisa. Então, o aquecimento é feito com eles. Já no seu lançamento, é importante que vocês saibam que tipo de pessoas são essas, né? Se elas são diferentes do seu avatar tradicional. E você, de uma maneira ou outra, honre isso. Alguma coisa do tipo, gente, que bom que vocês estão aqui. Eu sei que tem muita gente que vê como indicação do Érico. Eu gosto muito do Érico, ele não indica qualquer coisa, tem uma relação muito boa com ele, e aí vai. Tá, e outra pergunta é sobre essa postagem de conteúdo, porque eu estou acompanhando você todos os dias, praticamente. E você fala sobre o raiz e o Nutella. Certo. É da onde eu vou tirar tanto conteúdo? Por mais que tenha conteúdo para falar, chega uma hora e fala, meu Deus, o que eu vou fazer? Porque... Eu também acho que sim, mas vamos lá. Eu vou te ajudar nessa parte para... Você vai ter uma... Desculpa, eu estava só fechando a porta. Para você ter uma quantidade infinita de conteúdo. Mais conteúdo que você jamais vai conseguir produzir, tá bom? E isso vai ter que fazer um planejamento, um brainstorm, que chama. Vamos lá. Quem que é o seu mercado? Meu mercado é sexualidade e relacionamentos. Então vamos lá. Eu vou falar categorias de conteúdo agora e a gente vai fazer um brainstorm de categoria de conteúdo junto aqui, tá? Vamos lá. Primeira categoria, crenças limitantes. Crenças que são mulheres, imagina. São mulheres e casais, mas mais mulheres o público. Total. Crença que, então, vamos focar nas mulheres por enquanto. Crenças que essas mulheres têm, que na verdade não são verdade, mas elas acreditam nessa parada e essa parada limita ela. É o chamado crenças limitantes. Você tem algum exemplo? De crença... por exemplo, que ela nunca vai conseguir ter um orgasmo. Por mais que alguém fala que é fisiológico, eu acredito que existe a mulher pré-orgástica, que ela não virou a chave ainda para sentir o próprio prazer. Fechou. Então, há algumas mulheres que têm a crença que nunca vão sentir o próximo orgasmo, o próprio orgasmo. Então, tá bom. Esse é um tema, tá? Vamos para outra crença limitante. Tá. Outra crença, deixa eu ver. Homem não presta, que é uma voltada a relacionamento. Homem não presta. Total. Ou os melhores homens já estão casados. É outra crença que eu ouço muito. Que é diferente, tá? Homem não presta é diferente dos melhores já estão casados. Então, tá bom. São 2 crenças. Estamos em 3. Vamos lá. Vamos tentar mais algumas. Mais alguma? Deixa eu ver. Eu falo isso porque, enquanto eu faço esse exercício com você, eu ajudo um monte de pessoa que está me ouvindo. A questão do corpo também, que... homem gosta de mulher com o corpo todo... Que ela deve ficar com... Não sei como colocar essa, mas ela tem... Se eu não tiver um corpo perfeito, eu não vou ser atraente para o meu parceiro. Alguma coisa do tipo. Ou não consegue se entregar para a relação sexual, porque como tem as gordurinhas, ela se trava. Como tem, sei lá, celulite, essas coisas, ela se trava. É impossível se entregar completamente se eu não tenho um corpo ideal, alguma coisa do tipo, né? Show de bola. Agora, pensa em 2 categorias. Você fez crença limitante em relação ao corpo, faz sentido? Crenças limitantes em relação ao parceiro, né? O homem não presta, os melhores estão casados. Então, você
E agora, vamos pensar a crença limitante em relação à espiritualidade. Tem alguma crença limitante em relação à espiritualidade? Espiritualidade e sexualidade são coisas antagônicas, são coisas que não caminham junto. Alguma coisa do tipo. Pode ser? Vamos agora entrar num... E a gente podia só focar em espiritualidade por um tempo, mas vamos mudar e vamos falar sobre crenças limitantes em relação à fisiologia dela. Fisiologia mesmo. O que ela tem como crença limitante? Idade. Depois virou mãe. Eu virei mãe, então agora eu não posso... ela se fecha com um parceiro, parte sexual, né? É como se algo na mente dela virasse mesmo. Agora eu sou mãe, então também não posso fazer isso, não posso fazer aquilo. E inconscientemente ela mesma se trava depois que tem o bebê. Essas são só crenças limitantes. Uma coisa que você vai parar para pensar é o seguinte: quando você tunar a sua mente a escutar a crença limitante, você vai escutar muito mais. Por exemplo, eu tenho a minha mente sintonizada para escutar a crença limitante. Logo, quando eu estou conversando com você, eu descobri que uma crença limitante no meu avatar, né, que é você, uma hora vai acabar os assuntos para falar. E o fato é que é o seguinte, não acaba. Porque é o seguinte, conhecimento é muito louco. Quanto mais você ensina, mais as pessoas descobrem que menos elas sabem. Quanto mais você se aprofunda em sexualidade, mais você descobre, mais você fica presente que menos você sabe. Quando a pessoa não sabe nada, ela não sabe que ela não sabe nada. Entendeu? Então, o que acontece? Quando você começar a falar só sobre crenças limitantes, embaixo, nos comentários, para cada uma que você abrir, vão surgir 20 de outras mulheres. Mas você fala isso porque... alguma coisa do tipo. Você fala isso porque você sei lá. Você fala isso porque você é... Tananã. Você fala isso porque você é... Tananã. Você fala isso porque você não tem 70 anos. Você fala isso porque você não tem 20 anos. E aí vai. Né? Então, isso é só uma categoria de coisas. Eu acredito que se eu continuasse aqui por mais uns 15 minutos com você, a gente ia achar bem uns 20 temas. Não é razoável. Daí, então, eu ficar atenta ao que ela me fala para eu conseguir enxergar essas entrelinhas e pensando realmente qual é a crença dessa pessoa. Total. Eu falo o seguinte, tem uma área ativa e uma área passiva. A área ativa é fazer o que a gente está fazendo agora. É parar uma hora de verdade. Desligar o celular e começar a pensar. Que mais? Se eu tivesse que escrever 50, né? Se a vida da minha família tivesse em risco, se eu não escrevesse 50, quais seriam as 50? E você vai descobrir que tem muita coisa. E aí, o que eu vou falar é o seguinte, quanto mais você publicar e ler os comentários, mais você vai acrescentar nessa lista. E a gente só entrou numa das categorias que é a crença limitante, que é uma categoria que muita gente não vê. Vamos entrar numa outra categoria só para você ver? Tá, então agora eu quero uma outra categoria, são dúvidas. Dúvidas não é uma crença limitante, né? É uma coisa que eu não sei como é que é. A dúvida não é uma crença limitante. Crença limitante todos os homens são cafajestes. Essa é uma crença limitante, porque tem homem que é cafajeste e tem homem que não é. Logo, isso é uma crença que limita ela. Se ela generaliza isso, ela está limitada. Então é uma crença limitante. Mas a segunda categoria que a gente quer fazer aqui é dúvida. Dúvida não é uma crença, eu só tenho uma pergunta. Qual que é a dúvida? Já eu tenho 20 anos, eu posso... Será que não vai ser muito chocante para mim? Daí foi a hora que eu respondi que... eu já atendi pessoas de 74 anos, só que daí em sessão, que o desejo dela era porque eu não comecei antes a aprender sobre sexualidade dessa forma realmente que educacional e também de conexão, né? Então tá bom, é uma dúvida. Será que eu posso começar a aprender o Tantra aos 20? Qual que são as desvantagens de aprender o Tantra? Eu não sei, ou vantagens, né? Você vai... A massagem... Eu acredito que deve ter mais de 50 dúvidas. Sabe como é que eu sei disso? A gente não é educado sexualmente. É um tabu para muita gente falar sobre isso. Se a gente fizesse esse trabalho, eu acho que a gente ia conseguir pelo menos umas 50 dúvidas. Não é incomum. Não é um tema que a gente tem tanta expertise assim. Não, a gente já conseguiu 20 crenças limitantes, umas 50 dúvidas. Agora vamos entrar na área de problemas. Não é uma dúvida que ela tem, é um problema. Então, crenças, dúvidas e problemas. Qual que é o problema que ela tem? O sexo virou automático e mecânico, aquela coisa protocolada,
Nenhum Meu problema. sexo é tomar. O problema é geralmente o tema é assim: tenho esse problema, e agora? Por exemplo, não Tá. consigo ter orgasmo, e agora? Você pode falar sobre isso. Meu sexo não tem graça, e agora? Eu acredito que a gente tem pelo menos uns bons, se a gente parasse aqui, escrevesse com calma, a gente ia chegar num 100, mais ou menos. Uhum. Não é incomum pensar nisso. E eu vou te falar o seguinte: para cada um que você publicar, é uma promessa. Vai ter muito. Para cada um, vai enraizar umas outros 3 ou 4 potenciais. Tá. E quando sua mente estiver sintonizada para ver isso, você vai ficar tão maluca que você vai descobrir que nem que você viva 120 anos, você vai conseguir publicar todas as dúvidas. Porque conhecimento é isso. Quanto mais dúvida gera, quanto mais você dá, mais gera dúvida. É a natureza do conhecimento. Tá, então, só para eu lembrar. Então, são crenças. Aí, será que alguém anotou? Crenças, as dúvidas, Crenças limitantes, crenças limitantes, dúvidas e problemas. problemas. Tá. Aí a gente tem uma outra categoria, se você quiser. Tem a categoria da aspiração. Geralmente a aspiração vem do problema, mas ela aspira alguma coisa. Então, mas você refraseia isso como aspiração. O que ela aspira? Como ser desejada pelo meu marido? É uma aspiração, né? Ou como ser mais desejada pelo meu marido? É uma aspiração. É tudo que eu coloco como antes? Ou não tem nada a ver? Como ser isso, como ser aquilo? É um bom começo. Como você... É um jeito de expressar uma aspiração, né? A outra categoria é os o que é. O que é. Não é um problema, não é uma crença limitante, é um esclarecimento. O que é? Então você vai começar do que é massagem tântrica. O que é? Depois, o que é o orgasmo? Para você ter uma ideia, é interessante que as pessoas entendem, já viram, mas poucas pessoas entendem de verdade. Entendendo o orgasmo. Ou o que é orgasmo transcendental. O que é... E você deve ter trocentas coisas que as pessoas não sabem nem o que é. O que é o ponto G? Clássico, né? Trocentos o que é. Nossa, Então, assim, bacana. você consegue entender que os temas começam a ser quase infinitos? Sim. E eu vou te falar, quanto mais você publicar, mais você vai saber. Então, tem uma coisa que nunca vai acabar, é a ideia do que publicar. E olha a minha crença, né? Eu fico guardando temas, que agora vem ideia, às vezes vem ideia, falar, não, eu vou guardar esse tema que eu não quero gastar ele agora. Então, olha aqui, é uma crença minha. Né? Ô, Érico, pode fazer uma outra pergunta? Nosso tempo já tá... Pode fazer sim. Não sei se é uma trava minha, mas uma coisa que eu tenho, não sei se é com o YouTube, gravar vídeos do YouTube. Que nem, por exemplo, eu tava com parceria com o Leandro, com Ladeirinha, né? E acabou não dando certo porque eu travava na hora de fazer as gravações voltado ao YouTube. Porque eu fico vendo o pessoal gravando e sai tudo eu não sei se esse pessoal faz roteiro, eu não sei o que esse pessoal faz que sai de uma forma que flui. Eu não tenho problemas com vídeo no Instagram, em qualquer outro, mas pro YouTube eu não sei o que acontece comigo. Ó, eu vou te falar o seguinte. Geralmente, isso é para todo mundo, geralmente, quando você tem um problema no YouTube, das duas uma, YouTube ou vídeos, para você apareceu no YouTube, mas para algumas pessoas pode aparecer em uma outra mídia. Geralmente, é o seguinte, ou você está tentando ser quem você não é. Vou te dar um exemplo. O Érico não é engraçado. E teve uma época da minha vida que eu tentei ser youtuber. E se você percorrer nos meus vídeos, desde o primórdio, você vai tender a ver essa época. É o Érico cortes rápido, Érico piadinha, Érico... Aquelas coisas que o YouTube faz, tipo... É o Érico humor. E o fato é o seguinte, eu tentei ser aquilo porque eu acreditava que é aquilo que o YouTube queria. Logo, eu tentei ser o que o YouTube queria ser para ter audiência. E aquilo me consumiu por muito tempo. E até que chegou uma hora que eu desisti de ser o Érico, o personagem do YouTube do Érico. Né? E não tem nada de errado. Às vezes a gente veste um terno para fazer uma entrevista. Às vezes a gente veste um terno para fazer uma palestra. Porque a gente quer ser o que as pessoas esperam, tá? E julguem-me se quiser, mas eu uma vez queria. Hoje em dia, cada vez mais eu sou o Érico. Então, quando eu vou para ler palestra, eu não visto o meu terno. Eu visto o jeito que eu visto. Eu não vou desrespeitosamente,
Mas eu vou do jeito que eu vou. Demorou um tempo para eu me aceitar, né? Porque eu tenho meus defeitos, eu falo diferente, eu tenho cada vídeo do Instagram que eu faço, tem uns 20 dentistas falando que quer consertar meus dentes. Eu te juro por Deus. E assim, mas eu falei, cara, esse é o Érico. E aí, quando eu relaxei, aquilo aconteceu. Porque eu já não estava tentando ser quem eu não era. Essa é uma coisa. A segunda coisa que geralmente tem um problema é quando o foco está mais em você do que sua audiência. Então, o que acontece? Às vezes eu fico nervoso, ou eu fico, não sai, porque o foco está em mim. Como é que está meu cabelo? Se a minha barba está feita ou não. Se eu tenho ruga ou se eu não tenho. Se eu sei lá o que ou sei lá o que. Ou se eu estou falando bem ou não estou falando bem. O foco está em mim. E eu esqueço que o foco é a audiência. Só quer aprender. Nossa, ele falou tudo para mim agora. E aí, mas assim, isso volta. Às vezes eu subo no palco e eu tô nervoso. Quando eu tô nervoso, eu faço duas perguntas para mim, de verdade. E às vezes, nos meus eventos, eu fico menos nervoso agora, porque eu já fiz vários, né? Eu tenho experiência passada. Mas quando eu vou fazer uma entrevista, quando eu vou estar num lugar mais menos amigável, eu faço duas perguntas. Se eu tô nervoso, eu me faço duas perguntas. Érico, você tá tentando ser quem você não é? E às vezes, sou humano, às vezes eu tento ser quem não é. Às vezes eu tento impressionar, entendeu? Às vezes é automático. 2, o seu foco está em você ou nas pessoas para quem você está falando? Cara, quando o foco chega, quando isso chega aqui, o foco não está em mim, está nas pessoas que está falando, parece que eu tiro 300 quilos do meu ombro. Por quê? Não importa se a minha camisa tem ketchup ou não. Não me importa se eu falo bem ou não. Não importa nem a língua que eu falo. Às vezes eu falo uma língua que não é minha. Eu não tô nem aí pro meu sotaque. Eu tô só aí pra... E será que aquilo que eu vou falar vai ajudar pelo menos uma pessoa? É isso. Então, e aí você fica normal. E aí os primeiros vídeos são do jeito que eles são. E aí, eventualmente, é muito louco. Hoje eu ainda tenho seguidor no YouTube? Tenho. Porque o Érico é o Érico. Eu só não preciso ser diferente. Perdi alguns seguidores que gostavam do Érico mais youtuber. Perdi. Mas dane-se. Porque eu não conseguiria sustentar aquilo por muito tempo. É insustentável, é horrível, é cansativo. Nossa, isso. Então é só você tentar ser isso. Agora, quando você está trabalhando com uma outra pessoa, ela vai tentar te direcionar, porque ela é um diretor e tal, né? Aquela coisa toda. Faz parte do trabalho dela te direcionar, mas a melhor direção é aquela que consegue encontrar a sua essência. E mesmo que isso custe visualização. Porque se eu fosse engraçado no YouTube, ia ter mais visualização. Mas não sou eu. Não nasci assim. Paciência. Nossa, assim, fez total sentido o que você está falando. Isso aí até um peso, sabe? Porque eu tava me cobrando muito em relação a isso. E por que eu me cobro tanto? Eu tenho sotaque. Eu fui criada a vida inteira numa cidade com 3 mil habitantes, então eu tenho vícios de linguagem. Então, às vezes, sai alguma coisa que não é plural, às vezes... Então, mas por vício. E aí, a hora de fazer o vídeo, eu me travo. Total, porque eu fico pensando em mim. Só que em lives, em vídeo normal, eu não me travo. Porque eu tô tão focada na pessoa que eu esqueço de mim nesse momento, né? Que nem ontem fiz uma live de 1 hora. Eu sempre faço lives. Só que no YouTube aí começa a vir toda aquela cobrança interna, né? E o que aconteceu realmente na parceria que eu amo, são maravilhosos, foi que realmente eu não tava me encontrando ali, né? E eu tava entrando nessa questão de uma cobrança interna, minha cobrança interna, não cobrança deles, né? Mas uma cobrança interna muito alta em acertar, em ter que ser. E é isso. Tem uma frase muito legal que me modificou. Tem um cara que chama o Dr. Wayne Dyer. E ele falou o seguinte: quando você está muito confortável na sua pele, como é que você sabe disso? Como é que você sabe o jeito que você está muito confortável? É quando você vai numa festa, que era para ser uma festa de smoking, né? Uma festa de formal, vou chamar de smoking, né? De gravata, como é que é? Black tie, que chama aqui. E aí vamos supor que você vá de chinelo e bermuda nessa festa, por algum motivo. O dia que você nem notar que você está nessa festa de chinelo e bermuda, é o dia que você está mais confortável com você mesmo. Se você parar para pensar uma criança,
meu filho de 8 anos, ele tá pouco se lixando se ele tá de chinelo ou de bermuda. Ele pede para tirar a camisa no meio da festa. Se ele tiver com calor, eu falo assim, pai, deixa eu tirar a camisa. É gente que fica colocando essa parada. E, e uma vez eu pensei que o ápice de você não ligar para isso é quando você fosse para essa festa de chinelo e bermuda e não se incomodasse. Mas o que ele fala, que esse autor fala, que o ápice não é nem quando você não se incomoda, é quando você nem nota, você nem percebe. E não cheguei lá ainda não, acho que esse nível é muito transcendental, mas eu tô aspirando esse nível. O dia que eu chegar de chinelo e bermuda numa festa de tecido e nem me notar. E eu acho que é assim que eu procuro ser nos meus vídeos. Eu procuro ter respeito, eu procuro estar confortável, meu cabelo tá de alguma forma penteado, porque isso me deixa bem. Mas eu não faço nada que não me deixa não, porque senão eu paro de fazer. O dia que eu tiver que ligar a câmera por 1 hora e não ser o Érico, eu não faço isso todo dia, não. Nossa, maravilhoso, Érico. Eu fui para sua masterclass em Recife. Ah, que legal. Então, eu tenho uma empresa que a gente trabalha com isenção de imposto para comprar carro. E aí, aqui em Natal, a gente faz esse serviço presencialmente. A gente faz o processo para as pessoas. Só que desde que a gente conheceu você, a gente está se posicionando no mercado digital, produzindo conteúdo. E aí a gente tem um projeto de um curso para ensinar as pessoas a fazerem por si mesmas. A nossa promessa é de que você pode conseguir até 30% de desconto no valor de um carro 0 quilômetro. E aí, assim, logo que a gente começou, a gente fez um e-book dando um conteúdo gratuito de como era possível fazer a isenção do IPVA aqui no Rio Grande do Norte e em São Paulo. E era assim, um e-book bem completo, tinha mais de 70 páginas, a gente colocou todas as leis para realmente as pessoas acreditarem, né? Porque é muito surreal. E aí, só que mesmo assim as pessoas duvidam muito, sabe? Eu queria saber o que a gente podia fazer para as pessoas acreditarem no que a gente está falando. Ah, eu vou falar o seguinte. Você lembra, você foi nos 2 dias da Masterclass de Recife? Foi. Você lembra eu acho que foi no segundo dia, onde eu ofereci trocar R$ 100 meus por R$ 20 de qualquer pessoa da plateia? Lembro. Uma oferta irresistível. Muita gente não acreditou. Uhum. Então, a primeira coisa que você tem que saber, que é inerente do ser humano desconfiar. Ele sempre acha, ou em sua forma estatística, ele sempre acha que existe uma pegadinha, existe um porém, alguma coisa que ele não está vendo. Então, você simplesmente mostrar uma oferta irresistível não quer dizer que ela vai ser aceita. E para isso você precisa rechear isso no longo prazo de quê? Gatilhos mentais. Então, lembrando quais são os gatilhos mentais. Autoridade. Isso você está fazendo com conteúdo. Reciprocidade. É importante. Quando você é recíproco com alguém, você tende a confiar com essa pessoa. Aí, depois disso, vai prova. Muita prova. Então, vamos lá. Você tem quantas provas? Eu tenho por volta de 1.000 provas. Mais ou menos. Assim, todo ano eu tiro foto com 400, mas tem mais. Uhum. E mesmo assim tem gente que não acredita que a fórmula de lançamento é o suficiente. Não acredita que vale 6 pau. Olha só, olha a proposta que eu tenho para fazer. Eu vou te ensinar a jornada para fazer R$ 100.000 em 7 dias. E tem gente que não investe 6 pau. Você está começando a entender qual é a sem noção disso? Uhum. Se elas acreditassem mesmo, elas iam. Só que elas pensam, mas não vai funcionar comigo. Mas não funciona, não. E eu entendo isso e respeito. Mas é um processo onde eu continuo angariando provas, continuo mostrando provas, continuo dando cara a tapa. E no longo prazo, eventualmente, algumas dessas pessoas convertem. Convertem no sentido de viram clientes. Então, o que eu quero dizer é o seguinte: nem que você estivesse trocando R$ 100 por R$ 20, ainda vai ter gente que duvida. Entendi. Então, qual que é o processo? Faz o processo da fórmula que tende a funcionar muito bem. Então, o processo, desde a produção de conteúdo até os lançamentos, é importantíssimo os lançamentos.
né? Porque só eles vão rechear essa sua oferta de gatilhos mentais na sequência certa, na quantidade certa, para mostrar esse caminho para o máximo de pessoas possíveis. Mesmo sabendo disso, vai ter sempre gente que vai duvidar. Eu falo isso até minha mãe, até hoje, quer que eu preste concurso para o Senado. É verdade. Então, assim, nada muda a cabeça dela. Por enquanto, não mudou. Então, mas segue a fórmula, tenha fé no processo e, eventualmente, você vai começar a ver o 6 em 7 aparecendo. Tá, deixa eu só perguntar mais uma coisa. Sim. Esses gatilhos mentais, a gente já tem que colocar durante o conteúdo que a gente produz? Também. Por exemplo, que gatilho mental eu estou aplicando nessa audiência agora? Vamos ver. Sei, tem autoridade, que a gente está vendo, passando conteúdo. Certo. Reciprocidade, porque você está ajudando a gente. Prova social, porque tem uma galera entrando. Tá ficando boa, hein? Tem 1000 pessoas. É muito estudo. É muito estudo. É isso aí. Esses 3, pelo menos, eu tô aqui fazendo com vocês. E Então aí, tá. o que eu faço? É todo dia. Eu, particularmente, quase todo dia, né? Às vezes eu não consigo, mas enfim. Prova em cima de prova. E por aí vai.